chegar nunca esse assunto principal, né? Você sabe, quando eu estava na faculdade, vamos relaxar um pouco, só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. O professor da faculdade falava que ela não se incomodava quando os alunos olhavam no relógio. Ele não ficava tranquilo, não ficava incomodado. Ele só se incomodava quando ele olhava o relógio e sacudia assim para ver se estava funcionando. Aí ele ficava incomodado. Porque aí alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Ou o relógio está parado, ou o negócio está ruim mesmo, né? Está muito ruim. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre rebeldia. Os espíritos falam que isso é uma perca de tempo sem tamanho, mas eu não sei como falar isso, porque eu também não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, não é? Porque de vez em quando a gente fica meio rebelde com algumas coisas. Eu não sei, eu tenho em casa diversos adolescentes, mas graças a Deus eles não ficam rebeldes. Eu é que fico meio esquisito, porque eles nunca estão errados, sempre é o pai que não está certo, né? Então eu sempre fico pensando nisso, que no fundo sou eu que preciso corrigir, não é? Mas eles estão sempre certos, estão sempre fazendo as coisas que acho que tem que fazer. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das Bem-aventuranças, no capítulo 5, no item 18, tem uma frasezinha que diz bonitinho assim: a revolta contra a dor aumenta o sofrimento. Oh, meu Deus do céu! A gente quer aliviar o sofrimento e fica revoltado, fica pior. Aumenta o sofrimento, não é? Então ele fala assim: não te revoltes diante das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Então a dor está aí para a gente vencê-la, e não para se deixar vencer, tá certo? Bom, vamos em frente. Normalmente, a rebeldia, ela é uma resposta nossa, é uma reação normal que nós temos muitas vezes. Então é uma reação normal diante das provas, diante da dor, diante das dificuldades, das explorações, dos problemas que nós vivemos. Então a gente se revolta porque a gente não se conforma em sofrer, ter dor, ter problema, ter dificuldade. Normalmente as revoltas surgem nesse sentido, nessa direção. E aí a gente vai entendendo com a doutrina, a revolta, ela não liberta, é o contrário, ela aprisiona. Esse é o problema da revolta, não é? E porque a gente cria uma resistência de aprendizado. Quando a gente se revolta, a gente resiste a um novo aprendizado. Bom, eu acho que não tem ninguém aqui com menos de 18. Tem alguém com menos de 18 ou não? Ah, tem, mas ela está dormindo, então não tem problema, posso falar à vontade, né? Então, aliás, acho que os espíritos que desligaram ela, né? Acho que foi. Bom, o Espiritismo nos convida à compreensão. Nós precisamos aprender a compreender de que a dor tem uma finalidade educativa. E quem é que quer aprender isso? A dor tem uma finalidade educativa. Como que a gente vai aceitar uma coisa dessa? Não é difícil? Então você está em sofrimento, é porque tem alguma coisa que você precisa aprender. Olha só que interessante. Senão a gente não teria necessidade da dor. Tanto isso é real que muitas vezes, entre duas, três, uma dúzia de pessoas, se você pegar os problemas que cada um tem, você fala assim: ah, eu queria ter o problema do outro. Aí o outro fala: ah, eu queria ter o seu problema. Mas para cada um, o problema é complicado. Às vezes é uma bobagem, que a gente já acha que é uma bobagem, mas para ele é difícil. Para ele é complicado. Eu sempre falo isso em palestra, não sei se já falei isso aqui, porque vocês desculpem, de vez em quando o tempo vai passando e a gente não se percebe e começa a ser repetitivo, sabe? Depois eu vou avaliar se eu já tinha falado isso aqui. Mas eu conheci uma senhora que queria fazer uma viagem de navio e ela queria ir no navio do Roberto Carlos e ela estava sofrendo muito por isso. Por quê? Ela tinha ido os últimos 17 anos, mas o último ano ela não conseguiu comprar o ingresso. E ela estava vivendo um sofrimento. O senhor está achando que é moleza isso? Tá, né? Mas para ela estava quase morrendo do bofe por causa disso. Meu Deus do céu. Eu também na hora fiquei pensando. Eu nem sei como que eu poderia consolá-la. E eu acabei falando uma bobagem ainda pior. Porque eu falei assim: mas fica tranquila, pode ser que surja o ingresso. Pode alguém morrer. Eu acho que ela não percebeu, né?
Porque se alguém vai morrer, senão que tinha gente com muita idade, não é? Então, mas enfim. Então, vejam só. E não obstante a isso, a gente tem situações pelas quais a gente não consegue imaginar a gente naquele lugar, naquele papel, naquela dificuldade, que são problemas gravíssimos que algumas pessoas enfrentam. E diante de algumas situações, às vezes as pessoas, diríamos assim, se revoltam, não é? Às vezes por uma bobagem, porque no fundo, qual é a diferença de perder 1 ano ou 2 anos? Especialmente no show do Roberto Carlos, por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Porque as músicas vão ser sempre... Não foi eu que falei, hein? Não foi eu que falei. Ela que falou, viu? Foi isso. Não se revoltem contra mim, foi ela que falou. No fundo, a maioria delas são sempre iguais, não é mesmo? Poxa, graças a Deus, né? Porque são tão bonitas. Estou me livrando aqui do problema, viu? Vai que ele escuta aqui, né, a minha mensagem, eu estou lascado, vai me processar, né? Bom, aí vamos voltar para o Evangelho. O conselho que o Evangelho nos dá: calma, resignação. Olha o que ele fala. Diante da dor, calma, se resigna, segue em frente, vai mais um pouco, não se revolte, porque é uma forma de encarar a vida e criar uma confiança no futuro, porque se a gente se revolta, dá a impressão que não tem futuro. Se você perder o presente, acabou, não existe mais nada. E nós, na Casa Espírita, sabemos que somos o quê? Imortais. Vocês sabem qual é a diferença de eterno para imortal? É que o imortal teve um começo, o eterno não teve. Algumas pessoas fazem essa confusão, né? Bom, então é preciso nós buscarmos uma forma de resignação. Aliás, na doutrina espírita, para quem tem um espírito belicoso que gosta de guerra, o tempo todo está em guerra. Se não está em nenhuma guerra, sai no meio da rua procurando guerra com vizinho, com parente, liga para parente, xinga ele. Tem que arrumar uma guerra, um conflito. Vai no trabalho, arruma uma guerra, um conflito. Tá todo mundo. Ele vai lá para os países em guerra lá, porque não acha ninguém para guerrear. Aqui ele pega e vai para lá, porque o negócio dele é guerra, não é? Então, para a gente que entendemos na doutrina, aqui é um lugar onde a gente vai sempre ouvir essas palavrinhas: resignação, paciência, humildade. Isso a gente sempre vai ouvir, em muitas ocasiões. Bom, normalmente a rebeldia nasce da nossa incompreensão às leis de causa e efeito, porque ninguém recebe nada que não se revoltem, que não precisa ou que não merece. E aí você olha para a sua vida e fala: é fácil você falar isso, né? Você vai aí na frente e fica falando isso, você não conhece a minha vida, não sabe o que eu já fiz. Realmente é muito fácil. Mas se a gente for aprofundar nas leis do Criador, o Criador não tem interesse nenhum de ficar espizinhando a gente. Sabe assim, de ficar criando problema para a gente, dificuldade. Não tem interesse nenhum nisso. Ele tem leis que são perfeitas. Então, se a gente precisa para se educar, a gente recebe. Se a gente merece para se educar, a gente recebe. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque se você viveu recentemente ou viveu muito proximamente uma situação constrangedora, difícil, complicada, é preciso você pensar: será que eu precisava? Será que eu merecia? Se eu merecia, por que eu merecia? Onde está o problema que eu preciso corrigir? Sempre é bom a gente olhar e perceber isso. Aonde eu preciso corrigir? Isso em qualquer situação. Às vezes a gente é abordado na rua por aquelas pessoas que pedem emprestado a carteira, o celular, essas coisas, né? Eles falam que depois vão devolver, mas depois a gente não vê mais. Mas a gente pensa assim: qual é o ensinamento disso? Por que eu precisei passar por esse constrangimento? É sorte, azar? Por quê? Então a gente vai pensando que existe um processo educativo aí. O que nós estamos fazendo dos nossos recursos? A gente só pensa em nós? Nós não temos um instantinho de caridade, de bondade, de compaixão das pessoas? Nós estamos retendo tudo só para nós? Nós estamos pouco se lixando para a necessidade dos outros? Talvez esteja aí o ponto do problema, não é? Mas vamos continuar. A aceitação consciente, olha que coisa interessante, é fé na justiça divina. Então, aqui na Terra, a gente não tem motivo nenhum para ter fé na justiça dos homens.
mas a gente tem que ter fé na justiça divina, porque ela é incorruptível. Ela alcança as menores situações da nossa vida. Então, passamos um problema que alguém provocou, fica tranquilo, a justiça divina está aí para resolver isso. Ah, mas eu quero resolver agora. Não seja imediatista. A providência divina sabe o que faz no momento certo, na hora certa, de forma certa, correta. Então a gente vai devagarzinho, entendendo que quanto mais confiança e mais certeza na justiça divina, menos as coisas podem nos incomodar, menos as coisas podem nos criar problemas. E o que o Emmanuel pensa disso? A rebeldia, olha, o Emmanuel também é mal criadinho, não? Convenhamos, hein? Olha o que ele fala, olha como o Emmanuel fala. A rebeldia é sempre filha do orgulho. Quer dizer, a pessoa orgulhosa muitas vezes é rebelde, porque não aceita nada daquilo que não seja da ideia dela, da vontade dela, do pensamento dela, não é? Então, a rebeldia é filha do orgulho, que não se conforma com a vontade divina. Outra coisa que eu sempre falo e sou muito repetitivo, é uma pergunta que o Kardec fez para os Espíritos, na questão 458 de O Livro dos Espíritos. Ele perguntou se os Espíritos interferem na nossa vida. Sabe o que eles responderam? 3 níveis de resposta, uma pior do que a outra. Ele fala assim, sim, interferem sim. Calma. Como se isso não bastasse, você fica pensando, eles interferem na minha vida? Meu Deus do céu. Aí ele fala assim, muito mais do que você imagina. Meu Deus do céu. E aí termina para arrebentar com tudo mesmo. Não raras vezes, são eles que dirigem a sua vida. E você fala, mas que ousadia, não? Olha só. Olha no espelho, pergunta se é você mesmo que está cuidando da sua vida. Se é você mesmo que é maledicente, se é você mesmo que é orgulhoso, se é você mesmo que é vaidoso, se é você mesmo... Pergunta para o espelho, vê se é você mesmo. Se for você, você tem que corrigir, né? Mas às vezes a gente está sendo dirigido pelos espíritos, não é? Qual é o remédio da rebeldia? Tem que ter um remédio, né? Mas não é um remédio que a gente toma e compra em algum lugar, ou vem aqui na casa espírita e leva o remédio para casa. Não, o remédio contra a rebeldia é a humildade perante o Criador. Eita, meu Deus do céu, falando de novo, ó. Paciência, calma, tranquilidade, confiança, humildade diante do Criador. Fala, Senhor, quer me provar nesta forma? Qual foi as conversas do Jó lá que era bilionário e de repente ficou num montoro de lixo? Fala assim, vós me deste, vós me tiraste, seja feita a tua vontade. Olha só, já pensou? Se a gente pudesse falar isso com tranquilidade, por exemplo assim, né? A moça que acabou de casar, e aí o maridinho acha uma outra princesa, não sei, de outro reino. E ela fala, Senhor, vós me deste, vós me tiraste, seja feita a tua vontade. Já pensou? Se a gente conseguisse essa proeza, como seria bom, não é? Já pensou? Então, é um exemplo, pode ser esdrúxulo, né? Mas é assim, a gente tem tão pouca confiança na justiça divina, mas tão pouca. Então a gente fica assim meio que balançando para um lado, para o outro, se sofrendo, quase caindo, se machucando, por falta dessa bendita confiança e dessa bendita resignação e dessa bendita humildade diante do Criador, diante de Deus, nosso Pai. Porque assim, se nós perdemos alguma coisa que a gente reputa muito caro para a gente, existe um ensinamento nisso também, não é? Bom, seguindo em frente, vamos falar do André Luiz agora. O André Luiz é um pouquinho mais ameno, não é? O Emmanuel é mais malcriadinho, o André Luiz é mais tranquilo, mais ameno, não é? Até porque quem assistiu o filme sabe, né? Que ele andou escorregando, caindo, pisando na bola, né? O Emmanuel sim, mas o Emmanuel tem uma trajetória de levante, né? De coisas que ele se levantou perante a espiritualidade. Não sei se você se lembra dessa partezinha do livro há 2000 anos, que é maravilhoso. Aliás, não precisa ler esse livro, só esse relato que eu vou fazer já é o suficiente. Que é, o Emmanuel vai procurar Jesus, ele é um senador romano, né? Vai procurar Jesus porque ele tem uma filha que está doente, uma espécie de lepra ela tinha. E não conseguia remédio com ninguém. E aí alguém fala de Jesus e ele fica ali e tá pensando, e se for possível, né? E se... apesar dele não concordar com as coisas de Jesus.
Aí ele fica numa praça esperando Jesus passar no meio da noite, vestido disfarçado, porque ele não podia estar vestido de senador, né? Senão ia ser uma vergonha para ele perante o Senado. E aí fica lá um tempão, acorda, dorme, dorme, acorda, acorda, dorme, dorme, acorda. Daqui a pouco ele vê lá um vulto vindo na direção dele, passa Jesus, para diante dele, levanta, mas o que acontece? Alguém leu esse livro? Lembra dessa parte? Lembra? Ele não consegue ficar de pé, ele só consegue ficar de joelhos. Iludinho. Não consegue esboçar uma palavra e não consegue ficar de pé. É uma humilhação que um senador romano poderia ter, não é? Mas como não tinha ninguém, nem era essa a intenção de Jesus, obviamente ele pensou, meu Deus, quem é esse homem? Pelo amor de Deus, não é? E Jesus então fala com ele, sabendo tudo que ele vai falar. Responde todas as questões dele. Olha só. O que é um espírito de luz, não é? Cuidado, viu, gente? Cuidado, que às vezes a gente conhece alguém que é espírito de luz, ele lê os nossos pensamentos. Eu tenho condição de ler alguns pensamentos aqui. Alguém quer fazer um teste? Tem alguém que quer fazer um teste? E aí, ele fala, senador, ô senador, você está aqui na calada da noite, né, senador? É pela sua filha, né? Mas olha, a sua filha vai ser curada agora, mas não é pelo merecimento seu, não, viu? É pelo merecimento da tua esposa. Aí Jesus vai se despedir e dar uma oportunidade para ele. Você pode escolher. Ou você vem comigo agora, ou você espera a poeira dos tempos para me seguir. Olha só. E o que o senador escolheu? A poeira. A poeira. Nós teríamos feito até pior, estaríamos ainda hoje aí rodando, né, em círculo, porque imagine que a gente está pensando em mundo espiritual, nós estamos pensando em coisas materiais, em possibilidades, riquezas, recursos, né? Poder material, não ia pensar carpinteiro, né? Não tem nem onde morar, não tem o que vestir, não tem uma pedra onde recostar a cabeça, ou atrás dele, de que jeito, né? Mas mesmo ele esperando as poeiras, a filha dele se curou. Se curou, ele chegou em casa, ela estava perfeita, perfeitinha. Mas ele penou. Não, aí o que aconteceu é que a vida dele entrou num declínio terrível, não é? Nós não podemos falar muito, porque, como eu disse para vocês, não leiam o livro, não tem mais nada importante lá, o que aconteceu com o senador, depois o que ele sofreu, como que ele morreu, não tem mais nada lá, não precisam pensar nisso, nem precisam ler. Há 2000 anos, conta a trajetória de Emmanuel, uma delas, né, uma das suas vidas. E depois, 50 anos depois. Calma, vamos só no 2000 por enquanto, vamos no 2000, 50 depois é na outra palestra. O Emmanuel, aliás, essa casa tem um compromisso com o Emmanuel por causa do nome. O nome dessa casa é o nome de um livro que é psicografado pelo Chico, de nome Fonte Viva, que é uma obra clássica de estudo do Evangelho de Jesus, livro Fonte Viva. Quem escreve é Emmanuel por Chico Xavier. Eu tenho certeza que deve ter aí. Mas também não se preocupem com isso, viu? Deixa o pessoal com a reunião deles lá, a gente pega o papelzinho e vai embora. Fica tranquilo, não tem problema. Bom, é assim. Enquanto houver rebeldia, existe dor. Olha só. Já pensaram se a gente conseguisse pensar assim, não, vou parar com essa bobagem. E instantaneamente, assim, em alguns meses, a gente se livrasse de um problema. Sabe o que é interessante? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, já acontece com muita frequência com a gente. A gente sente uma dor, e aí fica com aquela dor dias e dias, e isso e aquilo. Mas aí passa uns tempos, você pensa, meu Deus, não estou tendo mais aquela dor. Você nem sabe quando que ela parou, nem sabe. Olha, já aconteceram com vocês esse tipo de uma coisa assim? Não é? Que a gente nem sabe. Mas provavelmente era alguma coisa que a gente estava assim, meio embaraçado, e a gente desembaraçou e a coisa resolveu, não é? Bom, seguindo, ele diz pra gente assim, a aceitação não é passividade, mas é uma força ativa do espírito, que reconhece a grandeza da providência divina. Então precisa reconhecer a grandeza da providência divina, não é? Alta de Souza, uma poetisa, a maior poetisa do mundo espiritual, em sonetos,
Sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos. Frases com três parágrafos e 4 parágrafos. Muito bem. E a Alta de Souza, ela diz assim, uma das suas poesias fala que na dor que redime a luz, há sempre um anjo de Deus que nos conduz para os céus. Então, a dor é um motivo de restabelecimento espiritual. Não é por outro motivo que tem pessoas que nascem já em tenra idade, passam às vezes a vida inteira aprisionadas à dor, justamente para poder ascender no mundo espiritual. Tem um senhor que foi conhecido, vocês devem saber o nome dele, chama-se Jesus Gonçalves. Esse Jesus Gonçalves tem livro também, eu não sei se nessa biblioteca vocês vão achar. Mas o Jesus Gonçalves, ele nasceu e foi morar num leprosário, em Pirapitingui, aqui em Itu. E ele nunca tinha visto o Chico, mas sempre tinha conversado com o Chico. O Chico sempre conversava com ele, olha que interessante. E o Jesus Gonçalves tinha uma trajetória terrível no passado, terrível. Então aqui a lepra, ela tira pedaços do corpo humano, a pessoa perde pedaços de orelha, de nariz, de pele, é uma coisa terrível. Mas era absolutamente resignado, não é? Bom, nós não podemos esquecer que se Deus é justiça, Deus é misericórdia. Então, por mais problema que nós tenhamos criado, tenhamos confiança nessa misericórdia. Tá certo? Como podemos reagir diante da rebeldia? Oração, prece, conversar com o Criador, pedir forças para o alto, pedir força. Às vezes a gente está combalido, pede força. Senhor, me fortaleça para mim ir um pouquinho mais adiante, me ajude. Prática da leitura cristã em casa, do Evangelho no Lar, já devem ter ouvido falar, que devem ter feito já alguma reunião em torno do Evangelho no Lar, que é importantíssimo. Prática do bem. Vocês pensam que os trabalhadores dessa casa vêm aqui porque são bonzinhos? Vocês pensam que o expositor vem aqui porque é bonzinho? Ai da gente se não vir, né? O bicho pega pro nosso lado. Por que a gente fala? Olha, o bicho pega pro nosso lado é uma palavra imprópria que eu não podia estar gravando. Já me corrigi tantas vezes, veja como é difícil, né? Mas a gente está aqui justamente para nos defrontarmos com as nossas imperfeições, para crescimento, para auxiliar. A prática do bem e da caridade é um dos melhores remédios que existem, um dos melhores. E é o que nos é sugerido aqui. Transformar essa revolta em caridade. Já pensaram se a gente quer aí virar o mundo de ponta cabeça e falar assim, não, eu vou salvar o mundo agora. Aí a gente parte para salvar o mundo. Conhecimento da doutrina, estudo da doutrina, mas não fiquem só nos vídeos, viu, gente? Os vídeos, depois de 5 minutos você não lembra mais nada que a pessoa falou. A exposição que eu estou fazendo aqui também ninguém vai lembrar de mais nada. Daqui 5 minutos. Quando eu saio daqui, eu tenho uma canetinha aqui, eu faço assim, pim, todo mundo esquece que estava aqui. Aí a gente vai embora e não lembra de mais nada do que a gente ouviu aqui. Então, é o estudo constante, conhecimento constante. Não precisa ser, assim, exageros. Se você conseguir se dedicar 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos, aí você faz uma reflexão pensando assim, mas meu Deus do céu, eu não posso dedicar 5 ou 10 minutos para isso? Faz essa reflexão, não é? Aqui na Terra é natural a rebeldia, é natural, porque os espíritos que estão aqui na Terra, deixa eu pensar bem o que eu vou falar agora, né? São espíritos endividados, somos nós temos dívidas perante as leis divinas, então é natural que a gente não aceite pagar, que a gente deteste, que a gente não gosta, que a gente fique nervoso, que fique aborrecido, que fique chateado, é normal que isso aconteça, não é? Mas é preciso nós superarmos isso, e entender que nós estamos aqui, mesmo em dificuldades, em sofrimento, existe uma razão. Porque, como já dissemos, Deus não tem interesse nenhum em espizinhar a gente, por qualquer motivo que seja. Tá certo? Com a fé raciocinada, as coisas ficam melhores. E olha, não é que eu estou querendo puxar a brasa e nem a sardinha, mas fé raciocinada a gente só encontra na casa espírita, viu, gente? Os outros são louváveis, são também devem ser respeitadas, mas fé raciocinada só aqui. Agora, como é que a gente pode raciocinar sobre a fé se a gente não tem conhecimento profundo dela?
Aí fica mais difícil. É por isso que algumas pessoas vêm, saem daqui, vai para um, vai para outro. Porque a maioria delas não exige fé raciocinada. Aqui, se a gente tiver fé raciocinada, não existe lugar melhor para ficar do que na casa espírita, tá certo? Muito bem. Aceitemos as provas que nos cabem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.